Olá, seguidores que eu sou ler. E então, decklists de Fairy Tail é a decklist que eu estou usando no momento, não necessariamente a decklist final, ou a que eu necessariamente acho que está perfeita. Tem algumas coisas que eu acho questionável, mas ainda assim eu gostaria de compartilhar, porque eu estou desempenhando extremamente bem com esse deck. Eu estou me esforçando bastante com esse deck, e apesar de nem sempre jogar corretamente. Só que uma coisa muito legal desse deck é que ele é muito técnico. Então, ele te recompensa um nível de habilidade que outros decks de Yu-Gi-Oh! Não apresentam. Porque aqui não é simplesmente fazer as linhas corretas, ou visualizar as linhas corretas. Também são tecnicalidades do deck. O que é muito interessante. Tecnicalidades que se deve muito por causa das cartas Fairy Tail terem tantos efeitos não ortodoxos, e assim como as cartas Magistos. Por exemplo, bom, eu já vou dar um spoiler aqui. Uma coisa que eu tô fazendo bastante ultimamente é dar Forbidden Crown no meu próprio monstro indo pro segundo. Eu dou espenta, o cara já pensa, tá, vou remover um monstro aqui que o cara deu alvo, ok. E aí você dá Forbidden Crown no seu próprio monstro. Aí o cara pergunta, ah, mas o seu monstro está inafetado? Sim, monstros inafetados podem ser equipados. Bom, quero ver o jogador de Branded fazendo isso. Tem muito mais linhas de camadas, o que deixa ele muito mais interessante. Mas infelizmente não é um deck de lore, então ele não é tão popular, né? Se fosse um deck de lore... Bom, decks de lore têm seus boosts. Mas não vem ao caso. Então, eu atualmente estou aqui, vamos pegar aqui o ranking só para me exibir enquanto eu não desço, porque hoje eu estou gravando na sexta-feira, um pouco antes da stream da sexta-feira, e eu estou em sexto lugar. Provavelmente eu vou diminuir porque é uma stream onde eu jogo de Dunzi. Eu nunca joguei de Dunzi, então mesmo se Dunzi for o tier 0, o absoluto que todo mundo promete, provavelmente eu vou descer. O que é uma pena. Esse Gamopanajos, se eu não me engano, ele tá jogando de Fairy Tail também, ele tá em primeiro lugar, mas ele tá congelado. Ele botou no grupo de Fairy Tail que, olha só, estou mostrando aqui meu spreadsheet, mas o cara tá congelado, então... Não sei, um pouco suspeito eu diria, né, mas, enfim, sei lá, de repente o cara é insano mesmo, mas eu acho meio esquisito o cara tá congelado. Bom, continuando, vamos lá. E vou falar sobre a decklist e algumas coisas específicas, o que eu acho que é um pouco não ortodoxo, porque eu não vou explicar aqui porque eu estou usando 3 Fairy Tail Luna, nem 3 Spenta, mas vamos explicar outras coisas. Por exemplo, 3 Machigiro e 2 Gênia. Por que eu estou usando isso? Porque é a quantidade de cartas que eu tenho na vida real, ok? Eu tenho só 2 Gênias na vida real, então eu nem cogitei testar 3. A Gênia é muito boa como extender, tá certo que ela é só um Photon Thrasher, mas ela é muito necessária porque se o cara lida com a sua normal summon, você coloca um Spellcaster 1850, então ela é muito útil, mas eu só tenho 2 Gênias, então pra mim eu só pensei, tá, eu vou usar 2 Gênia e 3 Machigiro, vai ser isso. Quando eu lançar o Battle of Legends, eu cogito talvez mudar, assim, eu sei que não vem a Vério, que é uma porcaria, mas ainda tem os outros Endymions e eles são Extenders níveis 4 e principalmente o Endymion Empire é bom indo por segundo. Então é algo que eu cogito pra de repente ter outras maneiras de Extenders, porque, claro, a Machigiro às vezes pode estar morta, mas e ela não é uma Normal Summon excelente, mas ela ainda funciona. Ela ainda funciona como de uma carta. Só é mais difícil, bem mais difícil que ela funciona, não é o ideal. Às vezes indo por segundo até dou normal summon, claro, eu vou ser obrigado a dar normal summon dela, porque eu tô usando 13, então eu vou ver ela mais vezes, mas eu dou normal summon dela, às vezes até mesmo priorizando outras cartas, porque eu acho que, dependendo da situação, a busca dela é mais importante. Buscar uma Unsopon ou uma Tails indo por segundo é mais importante. Indo por segundo é um grande desafio, porque indo por primeiro não é um grande desafio. E tá, essas partes aqui eu já expliquei, acho que não preciso mais nada. Agora 2 Zorua. Por que eu não estou usando Hyliona? Aqui a Hyliona Magistus of Fairy e nem a Witchcrafter Gênia. Por que eu não estou usando isso? Porque não tem a Very Endymion. É simples assim. Eu não acho que essas cartas valem a pena com a Very Endymion. Mas eu cogito
só não tenho tanta certeza. Acontece que eu não tenho essas cartas na vida real, então também nem adianta eu testar. Eu vou encomendar lá de fora, porque no Brasil deram buyout esses cretinos. A Hylione e a Veri tem alguns problemas. A Hylione é mais uma normal summon. Você não precisa de mais normal summons, então você está colocando mais uma normal summon no deck. Ok, isso é um problema. A Gene é um brick completo, essa carta não serve pra nada. Vamos até colocar aqui na decklist, porque senão, pra simplificar. Então a Veri é um brick. Tem gente que usa coisa como 2 Hyliona e uma Veri, ou uma Hyliona e uma Veri. Em outras palavras, você está colocando um starter no seu deck para ter um brick. Não me parece compensar. Agora, se tem a Veri em Endymion, aí muda de figura, porque essas cartas se tornam praticamente recorrentes em todos os jogos. Aí eu acho que não é indiscutível usar isso daqui. Agora eu acho que tem sua discussão. Tem uma coisa que eu acho legal da Hyliona, apesar de usar o brick, que é contra Fidraulias. Fidraulias é provavelmente a range trap mais impactante contra esse deck. Quer dizer, provavelmente Dominus Spark seria, na verdade, mas Fidraulias vem em segundo. Sim, elas são mais impactantes do que qualquer Foalos, Draw ou Purulha que você leva, eu sinto. E o Fidraulias é frustrante por causa que se a sua Normal Summon é destruída imediatamente, você quer fazer alguma coisa. O Fidraulias pune muito se a sua Normal Summon é uma carta frágil. É triste, né? O Yu-Gi-Oh! Pune você por usar decks onde a Normal Summon são frágeis. O que você pensaria, se a Normal Summon é frágil, é um fator de balanceamento. Então, é triste como o jogo te pune por você usar uma carta que é balanceada. É simples assim. A mesma coisa com a Fallen Virtus, que está mais popular. Então, essas cartas extremamente punem algo como o Zoroa, ou o Crowley mesmo, o que é triste. A Hyliona ainda funciona, mas você gera algum valor, porque você vai poder enviar, pegar a Very Magic, a Lágrima, e aí trazer alguns monstros, fica mais difícil. O Fidraulias vai praticamente ser obrigado a enviar o bichinho que bounça, então é algo que eu cogito, só que o problema é ter que usar esse brick, e a Hyliona eu não acho que é tão necessária assim. Porque, parando pra pensar, o Zoroa faz quase a mesma coisa. A diferença do Zoroa é que ele te dá um corpo a menos. Essa jogada da Hyliona te dá um corpo a mais. E tem outra coisa, a Hyliona é um bom alvo com a Very Magic. Então, eu penso, se eu vou ficar nessa daí de usar 2 Zoroas, porque eu tô usando 2 Zoroas porque eu queria aumentar a consistência sem ter que usar o brick da Gene. Mas é algo a se pensar. Eu não estou decidido ainda. Eu também tenho que testar, na verdade. É um ponto importante. Eu tenho que testar isso daqui para ter certeza. Mas, por enquanto, eu tô jogando assim, com 2 Zoroas e sem essas 2 cartas. É triste que não venha a Very Endymion na Battle of Legends. Senão isso daqui estaria incluso no deck sem problemas e a Witchcrafter seria muito menos brick. É bem triste, mas fazer o que, né? Continuando, as spell, um normal, Very Magic normal aqui, Metamorphosis, porque eu estou usando isso. Isso daqui não é totalmente comum, porque ela é uma versão piorada da Instant Fusion. Ela tem seu bônus... Ela tem seu bônus? Bom, ela tem seu bônus, sim. Você pode usar Normal Foalos, Metamorphose e transformar em full combo. É um ponto positivo dela. Já aconteceu. Ela tem seu ponto negativo de que ela é bem pior indo por segundo, porque ela precisa que você tribute um monstro como custo. Então, em vez da Instant Fusion, que só invoca um monstro direto, aqui você precisa ter um monstro no campo. Tá certo que o monstro vai ficar pra sempre no campo. Sim, ele não foi invocado da maneira correta, mas ele não vai ser destruído na end phase, ele pode atacar. Isso são pontos positivos, mas em geral eu acho que ela é muito mais esquisita indo por segundo. A maior parte das vezes eu sideio ela indo por segundo. E se tivesse a Veri, isso daqui sairia do deck inquestionavelmente. Mas por enquanto, como eu sei que não vem a Veri em Endymion, eu ainda estou usando, mas estou analisando. Eu não diria que isso daqui é uma inclusão imediata. E olha que esse é um dos decks que em teoria funciona melhor com a Metamorphosis. A Metamorphosis infelizmente é uma carta meio flopada. Ela não tem todo esse impacto não. Porque esse daqui é um deck que você consistentemente consegue trigar Metamorphosis. É tudo nível 4, é o sonho.
Esse é o cenário ideal para Metamorphoses. Esse é o melhor deck de se usar Metamorphoses. Ah, mas o Mitsurugi... Cara, o Mitsurugi você tem que resolver uma spell de ritual. Não é realista o bastante. Não, aqui é muito melhor, por causa que você consegue usar isso daqui como um extender se a sua jogada é parada. E mesmo assim ela não é tão incrível assim. É melhor indo pro primeiro, mas ainda assim é esquisita. No máximo ela chega a ok. Nunca eu sinto que é, nossa, que carta insana. Uma partida que eu penso, nossa, como a Metamorphoses foi insana. Parando pra pensar, eu provavelmente devia tirar essa carta do deck parando agora, né? Já que ela nunca é insana porque eu tô usando. Quer dizer, mentira, ela é insana quando eu dou Normal Summon Foalos do Metamorphoses. Aí ela é insana. Mas também, olha só que lixo de jogada. Se essa Metamorphoses fosse um starter de verdade, eu não precisaria até na Normal Summon Foalos, então provavelmente seria melhor. Tá, Metamorphoses está uma decepção, infelizmente. A Ball eu tô usando 3 de main deck, mas porque também questão de consistência, eu acho que é necessário para você não brincar. Mas indo pro segundo eu sideio, muito por causa da Fallen Virtus novamente. É um saco que essa carta existe, é um saco que você tem uma Sinister Serpent, que é um High Deck Break. É um tanto absurdo, afinal, a Sinister Serpent levou a errata, não é? Então, por que o Final Fabas tem uma Sinister Serpent que faz algo? Você é praticamente o único deck de Field Spell do formato, e aí a sua Field Spell é um alvo perfeito para Fallen Virtus. Indo pro primeiro, ela é melhor, mas ela é esquisita às vezes, tá? Você começar com a Fairy Tail Ball é esquisito de fato, porque você é um pouco mais suscetível a draw, pelo menos se você começa com ela, a sua única jogada é mais suscetível para draw, e também porque você busca a Luna, daí a Luna busca a Matigiru busca uma spell, e aí você não vai ter uma segunda Luna na mão para poder dar Normal Summon com a sua Tails. É um pouco esquisito, mas eu prefiro do que não ter starter. Indo por segundo, jogo 1, eu acho ela excelente, aliás. Eu acho ela excelente, porque mesmo que tenha Fallen Virtus, eu acho um bom meio termo. Eu acho um bom meio termo entre ir por primeiro e ir por segundo. E eu acho que se você vai pro primeiro, é importante você ter o máximo de consistência possível com esse deck, porque tá, ele não é inconsistente, mas ele não é inconsistente desde que você maximize as cartas. Eu tava tentando antes usar um pouco menos cartas e como eu disse, eu achei que não tinha porquê. Eu achei que, por exemplo, precisava do segundo Zoroa, no caso de mais uma Normal Summon, eu achei que era consistência e tudo isso fez diferença. Eu tava brincando muito menos desde que eu maximizei a Ball e o Zoroa. Na verdade, acho que a Ball eu tava sempre maximizando, mas enfim. Ela é uma carta meio esquisita, não é absurda, apesar de, obviamente, você ler e pensa, nossa, essa carta faz tudo que o deck quer e muito mais. Sim, ela faz, mas por bizarro que pareça, ela não é o melhor starter. É um tanto esquisito. Ash Blossom, Foalos e Draw, porque são as 3 únicas handtaps que funcionam atualmente. Purulha de Side, porque é a 4ª que funciona, mas é muito específico para deck. Isso daqui tá praticamente por causa do câncer do F-Note. Fazer o que? Eu não quero levar a FTK de Elf-Note. Call by the Grave Talents, cartas anti-traps, ok. 3 Super Poly. Você funde com os monstros do oponente, você consegue, mesmo se o oponente joga ao redor de Super Poly, você consegue transformar os monstros do oponente em Spellcaster, ou se ele tem um monstro de extra deck, tudo que você tem que fazer é botar um Spellcaster no campo e pronto, esse monstro já virou comida de Super Poly, porque basta ele ter um monstro Synchro, Exis, Fusão, Link, ou qualquer outra coisa, você dá a norma de um Spellcaster, Super Poly, pronto. Se você consegue colocar o Magistus, é melhor ainda. Porque ao invés de você invocar o Choroso, você invoca o Zoroa. Aí é muito forte, é muito quebrado quando você consegue fazer isso. E o cara pensou, nossa, eu joguei muito bem, joguei ao redor de Super Poly. Não, você não jogou ao redor de nada. E aí você pune o cara miseravelmente. A Crown, alguns vão me perguntar, isso daqui é necessário porque a carta é cara e tudo mais. Eu não diria que é necessário 100%, antes eu tava usando Belly, mas eu acho que ela funciona melhor, porque a Belly meio que é uma carta de por segundo, você não... A intenção da Belly como um hand trap provavelmente não vai ser parar o turno do oponente, a menos que você esteja contra um deck como Mitsurugi. Mitsurugi, ok, a Belly funciona bem como hand trap, a Belly
funciona bem para parar a jogada do Mitsurugi, eu sinto. Eu acho que é uma excelente carta contra o Mitsurugi se você usar como hand trap. Agora, os outros decks, eu sinto que ela é mais como carta de quebrar campo. Você usa no seu próprio turno para parar alguma coisa. E tem alguns decks que é esquisito, né? O Q-Tune você é praticamente obrigado a dar na Normal Summon, porque se você não der, ele com certeza não vai invocar lá o 5/5. Então, e mesmo se ele invocar, ele vai ter uma maneira de negar a Belly, porque ele não invocaria o 5/5 só pra levar a Belly e perder pra Belly de graça. Então a Belly é meio esquisita contra a Q-Tune nessas situações, eu sinto. O deck de Brand você é praticamente obrigado a dar no Fallen Alpha Bass. No Fallen Alpha White Dragon você é praticamente obrigado, mesmo que tenha coisas que você possa dar no seu próprio turno. Eu acho que é muito... não dá, se o cara começa Fallen of White Dragon enviando efeito Fallen of White Dragon, praticamente sempre é correto dar Belly. Porque provavelmente ele vai passar o turno depois disso. É muito raro ele continuar a jogar. Ah, mas se ele tiver um tuner na mão. Olha, a maior parte dos replays que eu vejo, se você dá Belly no Fallen of White Dragon, o cara passa. É o que acontece. É praticamente impossível você não dar Belly no Fallen of White Dragon. Então a Belly vira uma Impermanence piorada que funciona só contra uma carta do Branded. Eu sinto, não acho que é excepcional. Contesca Striker, ok, ela é decente, mas é isso também. Acho que é um bom meio termo, mas eu sentia que a Crown era um pouquinho melhor, porque eu queria... Ela não é uma hand trap que para o turno do oponente, então se eu abrir com Belly, mas não sei, Ashe, Fualos, Draw, que são caras que tentam parar o turno do oponente, aí a Belly tinha que fazer um trabalho de tentar prevenir alguma jogada no meu próprio turno, e muitas vezes a Belly falhava, eu sentia. A Belly não servia como uma carta pra... sei lá, o cara passou com o famoso meio campo, que não existe, tá? O cara passou com o famoso meio campo. Então ele... O meio campo do Q-Tune lá, 2 spell setada e o Trackmaker. Ó, o meio campo. O cara não fez full combo, tá? É o meio campo. Definitivamente é o meio campo, não é full combo. O que a Belly vai fazer contra isso? O que a Belly vai fazer contra isso? Nada. O que a Crown vai fazer contra isso? Provavelmente nada também, mas é um pouquinho mais útil, tá? É por isso que eu estou usando a Crown. E a Crown, ela tem a utilidade de poder dar nos seus próprios monstros, e mesmo se você dá nos seus próprios monstros, você pode usar para invocar Choroso, o que é legal. Provavelmente você vai dar mais Crown nos seus próprios monstros, caso você queira que o Spenta equipe no seu próprio monstro, ok? E aí... side deck, 2 Trust, a Trust... É legal a ideia da Trust buscando a Instant Fusion, mas infelizmente a Instant Fusion ela não é tão absurda indo pro segundo quanto soa. Ela não é. A Trust eu estou começando a achar questionável, porque você fica mais suscetível a draw indo por segundo, que naturalmente qualquer deck é mais suscetível a draw indo por segundo. O draw é absurdo quando o cara vai pro primeiro e tem um campo, porque todo deck é obrigado a buscar mais vezes quando vai pro segundo, então o draw é infinitamente melhor indo pro primeiro do que indo pro segundo. E a Trust é muito suscetível a draw. E eu também sinto que todas as cartas que você gostaria de buscar com a Trust, você praticamente gostaria de já ativar, de já ter elas na mão. Porque, cara, o cara provavelmente vai interagir com você usando Spell e Tap ou algo assim, e aí... Tá, quando ele ativou um efeito de monstro, vou dar Trust aqui, pegar a Heartsetter Dust que vai destruir um back row. Meu oponente ativou 4, do que adiantou? Eu tenho muito essa sensação com a Trust. Eu testei a Trust, mas eu estou me decepcionando. Mas tem um cenário que eu acho que a Trust é excelente, tá? Um cenário muito importante, que é indo pro primeiro. Bizarramente, essa carta é melhor indo pro primeiro do que indo pro segundo. Por quê? Por causa do imbecil do Fieldraulis. Se o cara te dá Fieldraulis, você pune ele com essa Trust. É delicioso, é absurdo. Bem feito, ele mereceu. Então, eu acho que é excepcional a Trust indo por primeiro, mas indo por segundo, ela é meio esquisita, porque a maior parte das vezes você gostaria de já ter uma carta na sua mão que metesse pressão direto. Não precisa do oponente interagir com você, não precisa do oponente
não ter aberto o draw contra você. Então eu tô sentindo que a Trust não é muito excelente indo por segundo, mas indo por primeiro nesse deck, ela é muito, muito boa. Muito boa. Por causa do Fidraulis, exclusivamente. E claro, se o cara dá alguma outra hand tap engraçada contra você, você seta uma Different Dimension Ground. Também funciona. Aí nós temos Anti-Spell Fragrance e Rivalry. Rivalry talvez não tão necessário. Por que Anti-Spell Fragrance e não algo como Secret Village? Porque se você ativa Secret Village, você tem que tirar sua ball do campo. Então você perde uma interrupção para pôr outra, essencialmente. Em vez disso, por que não manter as duas ao mesmo tempo? A maior parte dos decks, infelizmente, usa Fallen Virtus, então eles conseguem altar. A Rivalry é meio que um alvo definitivo de Fallen Virtus. Eu até tô cogitando em colocar a segunda Different Dimension Ground em vez disso. Porque a Different Dimension Ground não leva a Fallen Virtus. Na verdade, ela pune Fallen Virtus, o que é ótimo. Então acho que talvez cogitar isso. Claro que a Rivalry, se ela se mantesse no campo, ela seria excelente, mas provavelmente ela não vai se manter no campo nesse formato. Fora que tem Harpsetter Dust, Lightning Storm, então poucos jogos ela realmente consegue ficar no campo. De repente ela até consegue segurar um jogo, tá? Se o oponente não compra Fidraulis, Fallen Virtus, Lightning Storm, aí tá, ok, a Rivalry vai segurar o campo e você provavelmente vai ganhar porque você só joga de Spellcaster. Os poucos jogos que eu ativei um Dark Ruler foi porque eu comprei. E mesmo assim não é tão excelente assim porque você não pode dar o TK. Então esse Dark Ruler provavelmente também vai cair fora bem cedo. Lightning Storm, Harpsetter Dust é excelente, Solemn Judgment porque é imbecil, enfim, não sei porque essa carta ainda tá no jogo, ainda mais com Solemn Accusation, não sei porque a Solemn Accusation foi lançada, mas Solemn Judgment não tem porque tá existindo com Solemn Accusation. Isso é um fato, porque essa carta é absurda, você pode negar monstro também, não só Spell Trap, então isso daqui é insano. Provavelmente melhor do que Rivalry ou Anti-Spell. Sim, isso daqui é melhor do que Floodgate. É ridícula essa carta. Eu cogitei Solemn Warning de repente ao invés da Rivalry. Mas continuando, porque o Santa Claus? Tem a clássica interação da Fairytale Luna bounçando um Kaiju. Que você dá um Kaiju pro oponente e da Fairytale Luna o cara não vai manter um Kaiju indo pro primeiro. E aí a Luna vai resolver. É uma maneira segura de resolver a Luna indo por segundo. Então, por que exatamente o Santa Claus e não o Kaiju e não o Gameciel? Eu tava usando o Gameciel, mas eu reparei que o Santa Claus ele combina mais com a Super Poly. O Gameciel, ele é Aqua Water. Esses são atributos horríveis no formato atual. O Santa Claus, ele é luz. Isso que importa, ele é luz. Tem monstro Kill Tune que é luz. Ó, tem monstro Kill Tune que é luz. Como é que é? O palhacinho aqui. Cadê o palhaço? Esse palhaço aqui, ó, ele é luz. Essa caixa de som também é luz. Os outros 5 são trevas, mas ok, tá? Então, luz, funciona. É luz também pro Branded. Branded tem vários monstros luz. Mas principalmente, ele é luz contra o Elf Note. Porque contra Elf Note, o cara sempre vai passar com Crystal Wing mais o Drown Dragster. O Elf Note, classicamente, não leva Super Poly. Classicamente. Tá certo que aqui você já usa Choroso, então ajuda. Mas, infelizmente, o cara passa com Down Dragster e o Crystal Wing. Ele não vai passar com um Spellcaster no seu campo. Então, a sua Super Poly é meio esquisita. Você tem que dar a Super Poly bem tarde. Só que se você usa Santa Claus, você consegue dar Santa Claus no Crystal Wing, e aí o cara vai ter um Light Machine, que é o Down Dragster, e um Light Fiend, que é o Santa Claus, você dá Super Poly. Então você consegue dar Super Poly mais cedo. É principalmente por causa disso que tá o Santa Claus. Eu achei que a questão dos atributos era muito relevante. Muito relevante. Se tivesse um Kaiju Spellcaster, aí eu usaria com certeza. Seria o melhor Kaiju do jogo, tá? Mas não tem um Kaiju Spellcaster, senão seria ele acima disso. Mas eu acho que os Kaijus realmente que você tem que cogitar, se você vai usar, não acho que é uma resposta definitiva. Eles são meio questionáveis, tá? Eles não são hiper mega excelentes, mas eles têm o seu valor. Eu só não sei se eles são tão bons assim, eu ainda tô testando. Mas se é pra você usar uma carta como Kaiju ou Santa Claus, na minha lista de prioridade, o primeiro tá Santa Claus, em segundo lugar estaria um dos Kaijus Luz.
porque os Kaiju Luz são a mesma coisa que o Santa Claus, só que eles têm status maiores e eles não têm o efeito da gente fez de comprar uma. Tá, então em segundo lugar, os Kaijus de luz. Terceiro lugar, Radian. Quarto lugar, Gadarla, exclusivamente por causa que o Crystal Wing é vento. Então, em vez de você dar Kaiju no Crystal Wing, você dá Kaiju no Down Dragster e aí dá Super Poly igual. Pra mim, esses são os Kaijus cogitáveis de você usar nesse deck, se é pra você usar. Por enquanto eu acho melhor o Santa Claus. Sim, tem o problema de você estar usando duas cartas igual, então se o Kiltune olha um Santa Claus, ele te dá o Santa Claus, mas enfim, eu acho que tem uma outra situação muito engraçada do Santa Claus e Super Poly junto, é que se o jogador de Kiltune vê se você tem Santa Claus e Super Poly, ele fica num dilema, porque se ele invoca um monstro, ele leva Santa Claus, se ele invoca dois monstros, ele leva Super Poly. Falando em Super Poly, dá pra ver um negócio aqui, um tanto específico, eu não estou usando o alvo principal, que é o... Como é que é? O Sea Monster of Theseus. Sea Monster. Que pede 2 tuners. Esse é o principal alvo contra o Kiltune. Todo mundo sabe disso. Acontece que... Por que eu não uso? Porque o cara olha a sua mão e ele já vai jogar ao redor inerentemente. Então... Isso daqui é muito específico. É muito específico. Só acontece se o oponente não olha a sua mão. Para isso ser vivo. E mesmo assim é questionável, porque se o oponente não olha sua mão, ele vai passar com o Zalen, que é um monstro Trevas, mais um dos outros Kiltune Trevas, como a RS ou a Remix, que são Trevas. Então você consegue dar um Mudragon igual. Você até prefere. O Mudragon protege seus monstros de alvo, então por que não invocar o Mudragon de uma vez? Então acontece muitas situações de que ou você dá Super Poly pra Mudragon direto, ou o cara joga ao redor. Mas se o cara joga ao redor, como você pode ver, aqui a gente tem outros alvos de Super Poly, que eu já falei, que acontece praticamente com qualquer jogo. Porque se o cara invoca um monstro dessa deck, Zoroa é alvo de Super Poly, Choroso é alvo de Super Poly, até mesmo as cartas Fairy Tail são alvo de Super Poly, o Iowas também. Então o cara não vai conseguir 100% jogar ao redor de Super Poly. A minha ideia de não usar o Theseus é que o cara vai olhar minha mão e ele vai jogar ao redor do Theseus, naturalmente, porque todo mundo faria isso. E aí, tá, ok, a Super Poly vai ser esquisita. Mas ela serviu o seu propósito de fazer meu oponente jogar esquisito. E a Super Poly não vai estar morta. Não vai ter morta porque eu só preciso invocar um Spellcaster e pronto, já como o monstro dele junto com o meu Spellcaster e fundo em alguma coisa. Então, não é um problema, tá? Não é um problema, não acho que o Theseus é hiper mega necessário. Seria pra usar o Theseus, eu cogitaria pôr ele de side deck ou fazer outra coisa, que seria pôr o Garura de side deck e o Theseus de main. Alguma coisa assim, porque eu não tiraria as outras cartas, tá? Eu acho que o Garura e o Theseus são os dois alvos de Super Poly mais situacionais. Só que o Garura é melhor contra coisa como o Mitsurugi, por exemplo. É excelente contra o Mitsurugi, é excelente contra a Malice. E esses decks não vão jogar ao redor de Super Poly. Enquanto a galera assume que todo mundo tá com Theseus nessa deck e já vai jogar ao redor de Theseus, eu não preciso fazer nada. Ah, e digamos que o meu oponente tenha 1500 QI e note que eu não tô usando Theseus. Ainda assim, como é que ele vai jogar ao redor de Super Poly? Votando Trackmaker e Zalen? Tá. Ok. Ele vai fazer o que com esse Trackmaker? O monstro Trevas? Ele não jogou ao redor de Super Poly? Ou ele vai fazer o quê? Não invocar um monstro de essa deck? Ok, essa é a única maneira de jogar ao redor de Super Poly. Do que eu tenho completamente jogar ao redor de Super Poly jogando contra Fairy Tail. Ele não pode invocar um monstro dessa deck. Aí sim, ok, ele nunca vai levar Super Poly. Invoca um monstro e esse monstro é de main deck. Pronto, nunca mais vai levar Super Poly na vida. Essa é a única maneira garantida. Caso contrário, fica esse mind game. Então, eu aposto que eu quero que as pessoas continuem usando Theseus, porque daí, elas usando Theseus, eu economizo um slot do meu extra deck usando coisa útil. Enquanto vocês ficam gastando Theseus que nunca vai acontecer na vida. Vai ser inútil, vai tirar um slot do seu extra deck. É horrível, cara. Eu tava tentando. Eu me detestava, porque esse Theseus nunca acontecia. E eu tava perdendo um slot do extra deck. Então, eu tirei esse Theseus, botei a Ninaruru, que
destrói uma Spell Tap, muito mais útil, sinto muito, e dá 2 ataques também, pode ser ok, muito mais útil, e se não fosse pra usar essa Ninaruro, eu cogitaria ou uma segunda Teller, ou Choroso, um segundo Choroso. Ou até mesmo o Link 3 do Endymion, como é que é? A Selene, a Selene. Essas são as 3 cartas que eu cogitaria fora Ninaruro. Mas eu jamais cogitaria por mais um slot aqui com Sea Monster of Theseus, porque 3 slots dedicados para Super Pole é muito pesado para esse deck. As cartas magistas já consomem muito extra deck, e aí você gasta mais 3 slots com 3 cartas que quase nunca vão acontecer. O Moondragon e o Garura, ok, eles são recorrentes, mas o Sea Monster of Theseus, mesmo na match onde ele é pensado para funcionar, raramente ele acontece. Então ele não vale a pena, não vale a pena, eu sinto. Mas se vocês quiserem continuar jogando com Sea Monster of Theseus no seu extra deck, eu agradeço, porque daí eu posso economizar um slot do meu extra deck com esse mind game. Então, por favor, continuem usando, que aí a galera não vai saber dessa minha grande tech de não usar Sea Monster of Theseus. E enfim, vão ficar com um deck pior, todos os Fairy Tail do mundo vão ser pior, mas o meu aqui não tem que gastar esse slot nessa carta horrorosa. É isso, eu acho, nada mais a declarar. Já comentei muita coisa sobre a decklist, não esperava que fosse ficar tão longo. Obrigado por assistir, valeu!